Endrick, o 9 do Hexa, rapaziada. Tipo assim, obviamente esse título tá um pouco sensacionalista, né, mano? Eu acho que o Endrick, ele tem que se provar um pouco mais. Se provar é foda, mas tipo assim, é foda falar que ele é o 9 do Hexa, tá ligado? Mas, mano, eu gosto muito e sou muito fã do Endrick, velho. Eu sinto que ele tem uma parada diferente, tá ligado? Ele tem a parada, tipo assim, do aura, do decidir, do brilhantismo, do... Sabe aquele cara que sempre cresce em momento grande? Eu sinto que ele tem isso. Ele tem. O futebol gosta dele. E a gente precisa de jogadores que o futebol gosta dele na seleção. Precisa. A gente precisa. Esse menino não sabia, mas quando crescesse se tornaria a maior esperança de 9 do Hexa. Com verdade, apenas 19 de 9 anos, ele esse monstro é... acaba de meter um hat-trick pelo Lyon. E o mundo está em choque com o seu potencial. Há apenas 136 dias da Copa, o Brasil, que sempre teve grandes camisas 9 quando foi campeão mundial, pode ver o surgimento Faltou o Romário aí, né? 9-4. O futuro herói nacional. Exagero? Talvez. Comparar um menino com grandes centroavantes que já terminaram suas carreiras renomadas pode ser cruel, mas Endrick já provou que não é comum. Já provou que dentro de campo é um monstro. E se for preciso, ele atropela. Chamou a atenção do mundo destruindo na copinha com gols de cinema. Ganhou o Brasileirão pro Palmeiras aos 17 anos, destruindo o Botafogo e metendo gols absurdos naquela campanha. Transferência recorde ao Real Madrid. Véio. Só precisava de 30... Eu acho que eu nunca vou perdoar o Xabi Alonso porque ele fez com esse cara no Real Madrid, velho. Não faz o menor sentido, mano. Não faz o menor sentido, velho. Que isso, cara. 30 minutos em campo pra marcar. Gol na Liga, gol na Champions, gol, gol, gol. Seleção, estreia, gol. Espanha, gol. Inglaterra, gol, gol e mais gol. Todos com muita personalidade. Imagina você ter Mbappé, Bellingham, Vini Júnior como opção de passe e você resolve dar um canhão a 30 jardas de distância. Um moleque pipoqueiro nunca faria isso. Hoje nós vamos acompanhar a absurda trajetória de Endrick, do anonimato até se tornar a grande esperança de 9 do Hexa. Mais um vídeo no padrão de qualidade aqui do canal Vitorano, rapaziada. Mais uma introdução que você se arrepiou, né? Ah, Vitorano, você... Mano, amassei na introdução de novo, rapaziada. Acontece de vez com frequência, né? Amassei desse roteiro. Foi bem. Brincadeiras à parte, rapaziada. Já chega deixando o like nesse vídeo, certo? Já se inscreve agora no canal. Se você nunca me viu antes na vida, se inscreve agora que no final do vídeo eu garanto que você não vai se arrepender, beleza, meu parceiro? Então é isso, já chega deixando o dedão no lugar certo e vamos pro vídeo. Com apenas 7 anos de idade, Endrick já não conseguia mais jogar apenas com os garotos da sua idade. Isso porque era muito desleal. Ele era simplesmente, instantaneamente, colossalmente muito superior aos garotos da sua idade. De forma que a escolinha dele já tinham promovido direto pra jogar com os garotos de 9 e 10 anos. Mas ninguém parecia ter nível suficiente para enfrentar. Eu vi uma matéria aqui, rapaziada, que disse que o Endrick com 7 anos já jogava com garotos do sub-13, irmão. Eu tenho alguns amigos que trabalham, né, com categorias de base, eles me disseram o seguinte: Vitor, diferença de um ano quando você tem 7, por exemplo, abaixo dos 10 anos, então vamos supor, uma diferença de um garoto de 8 anos para um de 7 anos é muito grande. Muito grande. Começa a normalizar mesmo ali nos 16, 17 anos, tá ligado, velho? E é por isso que o profissional é acima dos 18, mano. Porque, tipo assim, um cara de 18, bem forte assim, mano, ele já pode competir com um cara de 23, 24, 25, tá ligado? Então, assim... Mas nessa idade novo, mano, pô, tem moleque que você vê, tipo, quantos anos esse moleque tem? Ah, tem 6, esse aqui tem 8. E a diferença é gritante dos dois, 2 anos de diferença só. Porque o desenvolvimento nessa etapa é muito rápido. Então, às vezes, um garoto de 8 é muito mais forte que um de 7. Um de 9 é muito mais forte que um de 8. Agora, o cara jogar com sub-13 com 7 anos, eu não vou dizer que essa informação é verdadeira, porque aqui, rapaziada, não tá numa fonte tipo Globo Esporte, né? Então, eu não sei se isso aqui é 100% verdade. Eu acho que é mentira. Não há um exagero eu acho que é mentira. Ele deve, tipo assim, devia ter 7 anos jogar com sub-10, sub-9, tá ligado? Por verdade, é simplesmente surreal. Com apenas 8 anos, Endrick já estava no Brasília Foot Academy, escolinha que tinha parceria com São Paulo. Ele ia a São Paulo 2 vezes por ano para avaliações, e toda vez que ele ia, todos tinham certeza de que um novo craque estava surgindo. Porém, Endrick só poderia ir para o São Paulo com 10 anos de idade para morar no alojamento, e quando finalmente completou essa idade, o São Paulo aceitou o Endrick lá. Porém, olha que bizarro. A
diretoria do São Paulo chegou nele e falou assim: pai do Endrick, traz o Endrick pra cá que seu filho é um grande craque e nós queremos ele aqui no São Paulo. Então o pai do Endrick disse: sim, eu venho, porém só preciso de uma ajuda, um lugar para morar, um salário mensal ou um emprego. Então o pai do Endrick falou assim: o cara queria um emprego, mano. Emprego que eu venho pra cá. Não é que ele pediu assim: ah, meu filho é craque, me dá aí 3 mil por mês pra gente ficar. Não, ele falou: me dá um emprego, só me dá um emprego que eu fico aqui. Aí a diretoria do São Paulo disse o seguinte: não, nós te oferecemos R$150 por mês pelo seu filho, que é um craque da bola. Excelente. Tem um papo, mano, que o São Paulo abriu uma investigação pra entender por que o Endrick foi dispensado do São Paulo, tá ligado? Porque, tipo assim, quando ele começou a brilhar muito no Palmeiras e foi vendido pro Real Madrid, o São Paulo virou e falou assim: meu irmão, isso não pode acontecer de novo. Por que esse cara não ficou aqui? E aí eu não sei qual que é o resultado disso não, mas acho que rolou essa investigação. Dizem por aí, né? Irmão, que diretoria absurda, cara. Que projeto lindo, irmão. Chega a ser uma parada que é um insulto, né, rapaziada? Imagina, chega assim e fala: ô pai do Endrick, seu filho é um craque, irmão. Teu filho tem um potencial de joga ser demais do Real Madrid. Teu filho é pra estar lá nas cabeças, irmão. É seleção brasileira, é o 9 do Hexa. A gente tem um projeto pra ele. Aí o pai do Endrick: pô, vai me dar um salário? Não, irmão, projeto você tem que ter visão. Sabor, visão. Faz o seguinte, pai do Endrick. A cartela de ovo tem 30 ovos. Tu vai comprar 5 caixas de ovo por mês, irmão. Isso dá 150 ovos. Tu e tua família come um ovo por dia, beleza? Tu e a tua família vão ter 150 ovos pra comer, irmão, no mês. Pegou a visão? Tá Isso bom demais, daí, né? 5 ovos pra cada. Então tu tem tua família, tua mulher, um ovo pra cada durante o dia. Tu traz teu filho pra cá. Ô, diretoria de São Paulo. Aí se você abrir o ovo e tiver estragado, aí quem abriu, perdeu. Quem abriu, perdeu. É si por si. Sacanagem, né, rapaz? Obviamente, o pai de Endrick não aceitou. Muitas vezes os pais do Endrick passavam fome para garantir que o filho tivesse o que comer. Mandar o filho para o São Paulo seria uma forma de garantir que eles estivessem bem, mas ao mesmo tempo não queriam se separar de Endrick. Porém, obviamente, o pai do Endrick aí não aceitou essa proposta ridícula do São Paulo, né? Eu não vou nem falar da diretoria aqui, nem criticar, porque Vitorando não gosta de processos. Mas o pai do Endrick juntou todos os vídeos que tinha dele jogando e postou no YouTube esperando que alguém visse. O pai de Endrick postou os vídeos dele na Go Cup, onde ele simplesmente destruiu. Fez 17 gols em Não é 7 possível, jogos. mano. O Palmeiras descobriu o Endrick no YouTube, cara. Pô, incrível isso, hein? Além de Incrível. outras jogadas absurdas que chamaram a atenção. A publicação chegou até o Palmeiras, que se encantou com as jogadas e convidou o menino para fazer uma semana de testes. O desempenho de Endrick nos testes foi tão absurdo que ele acabou se mudando com os pais para São Paulo para entregar o time sub-11 do Palmeiras. E obviamente Douglas conseguiu o emprego na academia de futebol do clube. Aí, ó, mano, o emprego, o cara que Imagina aí, precisava, tá pediu ligado, um velho? emprego. Tipo assim, tu só ia Mano, arriscar. e tipo assim, mano, o cara é humilde, tá ligado? O cara não chegou a pedir, tipo assim, eu quero um cargo na diretoria, pô. Tá ligado, velho? O cara provavelmente, tipo assim, faz tudo ali no rolê, tá ligado? Um segurança, alguma coisa ali. Aí se ele tivesse qualificação suficiente, um cargo ali administrativo ali, tá ligado? Almoxerifado, tal, não sei o quê. É isso que o cara pediu, pô, um emprego, um trampo, mano. Ah, você vai falar comigo que o São Paulo não tem como dar um trampo pro moleque, velho? Ah, porra, caralho. Não dá. Uma carteira assinada pro cara, pra um clube como o São Paulo. Não é nada, Endrick não é nada. Simplesmente um crime aí da diretoria, né? Um dos, né? Endrick então disse aos pais: não se preocupem, o futebol vai mudar as nossas vidas. Segundo o próprio Endrick, até aquele momento ali, ele enxergava o futebol como diversão, ele fazia porque gostava. Mas já muito novo, com apenas 10, 11 anos de idade, ele teve que amadurecer absurdamente. Ele disse pros pais: pai, agora é a minha missão mudar a vida da nossa família. Algumas semanas depois que Endrick fez o teste, o pai ficou em Brasília trabalhando para sustentar a família, enquanto o Endrick e a mãe se mudaram para São Paulo, para uma casa onde outros garotos também estavam em testes. O Endrick disse: não tinha TV, não tinha internet. Enquanto eu treinava, minha mãe esperava num parque lendo a Bíblia e orando. Em casa era difícil, loucura, minha mãe véi. cozinhava para mim e as outras crianças vinham pedir comida. Todos estávamos com fome, mas ela só tinha o suficiente para nós dois. Eventualmente, ela parou de cozinhar, porque não aguentava ver as outras crianças olhando enquanto a gente comia. Nossa, Caramba, mano, que velho, situação que osso, pesado. velho. Que situação osso. Mano, a gente fala, tipo, porra, o cara hoje é multimilionário. Mano, olha o que o cara passa, mano. Simplesmente bizarro. osso E as isso outras aí, viu? crianças também, futebol é cruel, né, rapaziada? Imagina as outras crianças que não viraram o Endrick, né? Futebol é cruel, irmão. A vida é bastante cruel, cara.
Com esse hat-trick do Endrick ontem, rapaziada, surgiu muito edit do gol do Endrick. E, por exemplo, essa aqui, mano, o Jefferson Rodrigues postou e o vídeo dele deu 3,7 milhões de views, rapaziada. Isso aqui, irmão, sabe quanto dá isso aqui em dinheiro? 3,7 milhões de views vai dar mais ou menos, vou mostrar com vocês aqui agora na tela, $420, dá R$2.215 com um edit de 1 minuto do Endrick, mano. Esse outro perfil aqui também, ó, é gringo, tá ligado? Fez um edit do Endrick aí de 1 minuto e 18 segundos, certo? Bateu aí, ó, 900 mil visualizações. Provavelmente aqui ele ganhou uns $120, 130, $140. Se ele tiver pego um bônus lá do TikTok, ele pode ter pego uns $200, $220, que vai dar mais ou menos R$1.000 com um edit de 1 minuto do Endrick, tá, rapaziada? E se você ver, mano, ó, tem vários perfis que fazem isso, cara, e o cara vai ganhando bastante grana ao longo do tempo, tá, rapaziada? Esse aqui, ó, o Jefferson Rodrigues, eu não entendi, irmão. Ele não ganhou R$1 com esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Porque ele fez de 51 segundos. Então, por 9 segundos, ele deixou de ganhar R$2.000. E esses erros os meus alunos não cometem, tá, rapaziada? Por quê? Porque eu tenho um treinamento que te ensina como fazer edit de futebol, como viralizar mais rápido, como fazer as edits sem tomar direitos autorais, certo? Então, se você quiser aprender como monetizar e ganhar uma grana boa com edits de futebol, rapaziada, eu deixei aqui embaixo um vídeo na descrição e no comentário fixado, tá? Vai estar o título assim, como eu fiz 10k na Copa de 2022. Clica lá pra você entender mais ou menos como funciona esse mercado e aprender. Você pode fazer edit do Endrick, você pode fazer edit do Lamine Yamal, de vários jogadores, irmão. Imagina você ganhar grana aí trabalhando com futebol, né? É o sonho de muita gente. Muita gente. Às vezes à noite eu pedia comida e ela dizia: vai dormir, meu filho, a fome vai passar. A mãe de Endrick viveu dias caóticos, que nós podemos dizer que por aquele período de tempo ali, ela viveu o inferno. Muitas vezes ela ligava pro pai do Endrick dizendo que não aguentava mais, que eles tinham que voltar pra casa, que a situação já tava absurda. Mas todos os dias o Endrick voltava do treino contando as histórias, falando os gols que ele fez, com brilho nos olhos, e a mãe conseguia ter forças pra continuar. Rapaziada, vocês sabem que eu chovei chorando, né? Pô, eu já fico meio emocionado, meu. Nossa senhora, porque essas paradas só a mãe faz, mano. Isso aí é coisa que, tipo, mãe e pai, né? Meu pai faria também, mas tem coisa que é... Vou me abster. É só mãe, mano. Tem coisa que é só mãe, assim. Tem coisa que é só mãe, tá? E pra mim, muita coisa foi só minha mãe. Certo dia, o Palmeiras disse ao Endrick que queria que ele entrasse no Sub-11 e deram ao pai dele um emprego limpando os vestiários. Mesmo assim, eles fizeram sacrifícios. Como o Endrick já era bastante conhecido nas categorias de base, rapaziada, o pai do Endrick meio que, tipo assim, todo mundo já falava: pô, esse moleque aí, já viu o Endrick do Palmeiras? O moleque é craque e tal. Só que o pai do Endrick limpava o vestiário. Então tem histórias de que o pai do Endrick, né, o seu Douglas, ele fingia, isso, não é que ele fingia, ele não ficava falando que era pai do Endrick, sabe? Até pra preservar o rapaz, pra preservar a família. Então ele limpava lá o vestiário do Palmeiras, mas muita gente não sabia que ele era o pai do Endrick. Nos 2 anos seguintes no Palmeiras, Endrick venceu o Paulista mais 2 vezes. Primeiro no Sub-13 e depois no Sub-15. De repente, Barcelona, Milan, Juventus, Bayern e PSG estavam todos atrás daquele garoto absurdo de 13 anos que marcava em todo jogo contra os adversários bem mais velhos. Em 2022, Endrick surge pro mundo jogando a Copinha. Então imagina aí o cara com 15 anos jogando um torneio Sub-20. Marca 2 gols no primeiro jogo e se torna o mais jovem artilheiro da história. Mano, o Endrick sempre foi um tanque, né, velho? O cara é muito forte, mano. É absurdo o tanto que ele é forte. Entra no intervalo e marca mais 2. O primeiro nessa arrancada absurda e o segundo nessa porrada aí, num chute atropelando todo mundo. Eu lembro que quando o Endrick meteu esses gols aí, irmão, todo mundo falou: caraca, mano, olha o monstro que tá surgindo aí. Eu pensei isso mesmo. Brasileiro. Eu acho que talvez o Endrick ainda, né? Não, acho que não vai dar pra ele chegar na categoria de gênio, mas que ele vai ser muito, muito caro. Eu acho que, mano, 100%. Eu já falei com a galera, tipo assim, eu acho que o Endrick, se ele chegar num nível, tipo assim... Suárez já é pica pra caramba pra gente do futebol brasileiro, tá ligado? E eu acho que dá pra ele chegar no nível do Suárez, velho. Acho que dá pra chegar. O Suárez é muito pica, tá ligado? É muito difícil você falar, pô, como é que o Endrick, você vai comparar o Endrick com o Suárez? Vai ter um cara que vai falar isso aí agora. Só que, mano, eu acho que dá pra chegar, tá ligado? Pode ser que ele não chegue, mas eu acho que dá pra chegar. O nível Suárez já é excelente, velho. É pica. O Suárez é cabuloso, pô. Certeza, né, mano? Que ele tá fazendo no Lyon, a gente vai chegar lá ainda, né, rapaziada? E se não bastasse isso, no jogo seguinte, ele meteu um gol de bicicleta essa bike é da hora. Da área, ganhando manchetes no planeta inteiro. O hype do Endrick a partir daí foi tão absurdo que o jornal Marca da Espanha estampou ele na capa do jornal por 3 vezes seguidas, cara. Isso, pra uma jovem promessa, um cara que não tá nem no profissional ainda, é simplesmente absurdo. O The Athletic escreveu: por mais que todos digam pra não superestimar um garoto de 15 anos, depois de ver o Endrick jogar, isso é
simplesmente impossível. Hendrick a vencer todas as competições possíveis na base, marcando 160 gols. Olha as arrancadas, velho, olha. Tinha uns caras pra nada, velho. Depois da Copinha era impossível manter o Hendrick jogando apenas nas categorias de base. E Hendrick foi promovido ao time principal. Com apenas 75 minutos em campo, já tinha marcado seu primeiro gol como profissional. E ele simplesmente se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a atuar pelo clube, mas também se tornou o segundo jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar no campeonato. 11 minutos depois, ele meteu mais um. No jogo seguinte, obviamente, ele marcou de novo. E apenas 10 dias depois, com o Brasileirão, que já estava chegando ao fim, ele não só foi campeão brasileiro, como também foi eleito o melhor jogador jovem do ano. Mas na sua segunda temporada, as coisas não ficariam tão fáceis. Hendrick passou 2 jogos sem marcar, mas ainda era muito jovem e Abel Ferreira saiu em defesa dele. Porém, nesse ano, Hendrick foi colossal. Marcou na estreia do Brasileirão, ficou no banco, mas entrou 2 jogos depois e marcou de novo. Começou a ganhar minutagem na Libertadores e fez seu primeiro gol apenas 37 minutos em campo. Depois, meteu mais um gol contra o São Paulo. Mano, a média do Hendrick é absurda. Tipo assim, pô, bota ele pra jogar aí, mano. 30 minutos do Hendrick em campo, mano. É perigo de gol, irmão. O cara tem essa média, pô. Vai fazer o quê? Naquele ano, quando o Brasileirão parecia perdido pro Palmeiras, Hendrick salvou o Verdão. Sabe uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver essa temporada, rapaziada? Tipo assim, Hendrick contra o PSG. Tipo, mano, o PSG é um time muito bom, tá ligado? E, mano, o Hendrick sozinho dificilmente vai conseguir fazer chover contra o PSG, que, porra, caralho, né? Pátio e Marquinhos na zaga. É embaçado. Mas eu tô ansioso pra ver isso, mano. Vai ser legal, tá ligado? E também ele na Europa League. Ele na Europa League vai ser fantástico. E podemos dizer sim que ele trouxe o título pro Palestra. O Palmeiras começou a vencer enquanto o Botafogo começou a desmoronar. Quando os dois times se enfrentaram, o Palmeiras tinha a chance de reduzir milagrosamente a diferença pra 4 pontos. Mas com 36 minutos de jogo já tava 3-0 pro Botafogo. A torcida do Botafogo já gritava que o time era campeão e que ninguém pegava mais. Mas Hendrick estava em campo. Com 4 minutos do segundo tempo, ele dá uma arrancada gigantesca e marca. Foi buscar a bola lá no fundo do gol e gritou pros companheiros: me dá a bola que eu resolvo. Irmão, imagina o moleque com 17 segundos de vida, irmão, pelo amor de Deus. Aos 83 minutos, o Botafogo teve um pênalti. Tiquinho errou. 1 minuto depois, Hendrick dominou a bola de uma forma genial e marcou 3-2. Depois, ainda deu o cruzamento que resultou no empate no último minuto e o Palmeiras virou nos acréscimos. Depois disso, o Palmeiras desencantou. Hendrick começou a marcar gol atrás de gol, meteu gol contra o Internacional e no último jogo fez o gol que concretizou o título do Palmeiras. Em apenas 10 jogos, o Hendrick levou o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro que parecia perdido. Depois disso, obviamente, Hendrick chega ao Real Madrid por 70 milhões de euros, a segunda transferência mais cara da história do futebol brasileiro. No Real Madrid, ele já chega metendo gol na La Liga. Mesmo todos sabendo que ele seria reserva do Mbappé, Hendrick só precisava de 25 minutos em campo para marcar. Toma, esse gol é pica. Depois marcou seu esse é da hora demais também. O goleiro falha, mas é da hora demais. Meteu gol na La Liga de novo. E teve a polêmica, né, que o Ancelotti teve um lance que ele entrou e tal, e ele queria dar cavadinha, acabou errando e tal. E aí o Ancelotti falou que o Hendrick não tava pronto. Depois, com a chegada de Xabi Alonso, obviamente, né, rapaziada, Hendrick perdeu totalmente o seu espaço aí no time do Real Madrid. E aí todos ficaram com aquela polêmica tal do Hendrick no banco, aquelas imagens. Todo mundo sabia que o Hendrick tinha capacidade de ser titular, cara. Mas Hendrick, ao invés de retroceder, ele disse que esse período o amadureceu ainda mais. Então, Hendrick chega ao Lyon. Grande time do Lyon. Partida, marca no Vou ter que comprar a camisa do Lyon pra mim, velho. E agora, há poucas horas atrás, marcou um hat-trick. O cara simplesmente chegou quebrando todos os recordes no Lyon. Detalhe, com apenas 19 anos de idade. Hendrick vai chegar pra Copa do Mundo. Com certeza vai ser convocado, porque o que ele tá jogando é absurdo. E a gente não tem uma melhor opção do que ele. É simplesmente um cara que pode ser um talento geracional brasileiro. Não vou dizer talento geracional no sentido do futebol mundial, né? Mas é um cara... Não, pode sim ser um talento geracional. Eu acho que pode, mano. Tipo assim... Ele não vai ser o Neymar, porque o Neymar é um gênio do caralho, tá ligado? Mas, pô, o Hendrick consegue chegar em níveis absurdos, velho. Em níveis absurdos, tá ligado? Porque ele vai ser um
CR7 ou o Messi, mas pode ser um cara que vai marcar a geração, com certeza. Eu acho que dá, Enfim, pô. rapaziada, esse foi o vídeo. E Valeu, o que você Vitorano. espera do Valeu. Endrick? Você acha que ele vai realmente aí ser o nosso grande 9 do Hexa, o grande 9 da seleção Acho que brasileira? pode ser nosso sim, tem sistema potencial, ofensivo pô. é muito forte, cara. Se a gente conseguisse ter uma consistência defensiva aí com o Ancelotti, eu acho que a seleção ainda assim pode sonhar forte com a Copa do Mundo. Mas é isso, são só 7 jogos, né, rapaziada? Se inscreve aqui no São canal 8 Vitorano, agora, né? se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. E é isso, tamo junto. Valeu, fui, tchau. Valeu, Victoriano. Pô, mano, o que eu espero do Endrick, rapaziada? Cara, eu vou falar com vocês. A primeira vez que eu vi o Endrick, eu falei assim, mano, esse moleque, ele encosta de frente na bola, foi no desafio dele com o Fred, mano. Com o Fred dos Impedidos. Eu falei assim, mano, ele é diferente, esse moleque. Ele é bom, ele é bom. E aí o tempo foi passando, velho. E por mais que, tipo assim, o Endrick não seja tão assim, vamos dizer assim, vistoso de jogar, tá ligado? É da hora ver ele jogar, mas ele não é aquele cara que faz nu. Olha, assim, às vezes é. Mas ele não é tipo um gênio igual o Neymar, vamos colocar assim, beleza? Não é um gênio igual o Neymar, igual o Messi, Ronaldinho Gaúcho. Mas ele é um cara surpreendente. Só que a coisa que mais me surpreende no Endrick são duas, né? A força física dele, que é um absurdo. Tanto, tipo, na arrancada, quanto pra chutar, finalização muito boa, tá ligado? Pro moleque muito novo, ele finaliza muito bem. Então, é tipo assim, ele ainda tem uma margem de melhorar essa finalização que já é boa por muito. E a questão da estrela, mano. Não tem o que negar, velho. O Endrick tem, tipo assim... Ele tem mais gols importantes e decisivos que muito cara pica do futebol mundial, cara. Muito cara pica do futebol mundial, tá ligado? Botafogo, contra o México, Espanha, Inglaterra, tá ligado? Ele tem muito mais estrela que muito cara mais, tipo assim, que hoje é considerado mais pica que ele, velho. Então assim, é um cara que tem que ser respeitado, um moleque que é muito bom de bola, e eu tô com a expectativa lá em cima, mano, pra ele. Eu já tava ansioso pra ver ele no Lyon, tá sendo, tipo assim, mais pica do que eu imaginei, e porra, velho, e ele é brabo, mano, não tem como, ele é brabo, eu sou fã desse moleque.